ao exercício de fazer perguntas básicas. Muitas vezes a gente precisa de um mentor para isso, muitas vezes você precisa de um consultor, muitas vezes a gente precisa de um amigo que conheça de mercado para você fazer um benchmarking. Muitas vezes as perguntas básicas são as mais importantes, do tipo, qual é o teu produto? Qual é o teu mercado? Você quer crescer, mas você quer crescer em qual mercado? Você quer, de repente, ou perguntas até mais estruturantes, do tipo, o que você vem a fazer aqui todo dia, né? Aí falando um pouco da mentoria, o que você quer daqui aos 5 anos? O que você quer daqui a 10 anos? Você quer que daqui nessa empresa? De repente, essas perguntas, essas questões são bem básicas. Porque no final das contas, a última coisa é, você está entrando, está acessando mercados que estão querendo crescer. Ninguém está entrando num ciclo desses aqui para sair da empresa, para tornar a empresa igual, para tentar cristalizar ela do jeito que ela quer. Nós estamos aqui falando de crescimento, então falar de crescimento passa por todas as etapas, seja uma startup, seja uma empresa de mercado tradicional. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Deal Making Podcast. Agora na série Expansão e Valorização dos Negócios, e hoje eu tenho a alegria e o privilégio de receber aqui um grande amigo, empresário, investidor serial em dezenas de startups, participantes dos principais grupos de investimentos em startups do Brasil e também, acima de tudo, um grande mentor. Alguém que eu posso dizer que participou da fundação disso que hoje é o Deal Making, foi meu amigo desde o começo, começou comigo um processo longo e maravilhoso de mentorias de muitos empresários e empreendedores. Ednei, seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito prazer em te receber aqui. Hoje para bater esse papo, junto com todo mundo que está nos assistindo, um papo como as dezenas, as centenas de papos que a gente teve e que sempre quem estava presente falava, poxa, que legal, por que vocês não fazem isso em público, né? Então, seja muito bem-vindo, se apresenta aí para o pessoal e vamos lá, vamos começar o nosso papo de hoje. Bom, bacana você ter me chamado aqui e olha, não só hoje, mas em qualquer oportunidade em que a gente puder fazer um intercâmbio e passar o conhecimento, você pode contar comigo, né? Você sabe que eu valorizo muito essa história de transmissão de conhecimento, porque conhecimento é algo que quando você passa para alguém, você continua com ele, né? Diferente de quando você dá uma coisa, um dinheiro ou qualquer coisa, o conhecimento você dá para uma pessoa e você continua com ele. Então, perpetuar essa prática de passar conhecimento, isso é algo que vai fazer todos nós um pouco maiores, né? Bom, falar um pouquinho da nossa... A gente se conhece lá desde a Link, que a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho sobre mentoria, um trabalho também sobre validação de ideias, uma oficina muito bacana aqui, tá? Já veio na memória aqui a Mônica, a Álvaro, aqui Luísa. Foi uma época muito bacana em que, se a gente pudesse voltar no tempo, eu acho que o pós-pandemia foi gostoso por causa dessa época, né? E, enfim, bom, eu trabalhei com algumas startups, eu fiz investimento com alguns grupos de investidor anjo, e o que acontece é que eu tive uma grande guinada em 2019, né, até hoje, que foi eu trabalhar numa empresa familiar. Então, tem alguns temas muito bacanas que eu acho que eu aprendi, às vezes por amor, mas não a maior parte das vezes pela dor. E a gente consegue dividir um pouquinho desse conhecimento, se for possível, para quem está com uns passos atrás. Não, e com certeza tem muita coisa boa que vocês vão ouvir hoje aqui. E vai dar para a gente pegar a vida do empresário desde o empreendedorismo ali, raiz mesmo, como a gente participou ativamente ali, passando pelo scale-up do produto e até a empresa na maturidade, como é que funciona administrar uma empresa hoje, vivendo as experiências que você vive dentro de um grupo familiar. Então, uma coisa que eu queria colocar aqui já logo de partida na nossa conversa é o seguinte: você como investidor serial investe tanto em startups quanto em empresas que já deram alguns passos, mas normalmente chega um empreendedor ali para você e fala assim, Ednei, com um pouco de dinheiro na mão, investe em mim, confia em mim que você vai passar de ano. A questão é o seguinte, a gente percorreu uma jornada maravilhosa, aprendemos muito nós dois, de pegar os empreendedores e mostrar para eles que dá para você empreender de uma forma organizada, disciplinada. Não é só acadêmica, uma coisa prática mais organizada. Eu queria que você relembrasse aqui, e essa troca vai ser super boa, porque remete a grandes momentos que a gente viveu, não foi nem depois da pandemia, hein? Foi durante a pandemia também, a gente mentorando um monte dos garotos, dos jovens empreendedores de talento aí, que hoje alguns deles já são empresários.
Como é que é isso, cara? Fala um pouco aí do que o cara tem que ter para dizer o seguinte: estou com o produto validado e agora estou em busca de recursos para poder escalar o meu produto. Até lá, lembra de uns passos aí, vamos lá. Bom, maravilha. Eu primeiro queria fazer uma distinção que eu acho que é super importante aqui como modelo entre três diferentes tipos de empresas, né? Eu cheguei nesse modelo quando nós estávamos olhando a parte de cursos para diferentes tipos de profissionais que estão no mercado, e nós chegamos à conclusão que existiam, basicamente, são três tipos de, empresas, né? A primeira delas é um saco, colocar tudo junto. As startups, vamos colocar universo, ecossistema que tem a ver com startups. Então, o fundador da startup, né, e a distinção disso vai basicamente a gente olhar um pouquinho do grau de informação, maturidade de informação e grau de risco que correm os players desse mercado, tá? Então, começando no a primeira parte basicamente são de startups, né? E quando a gente está falando de startups, a gente está falando de um fundador que ele não colocou muito dinheiro dele, ele colocou uma parte, sim, de dinheiro dele, talvez pegou Que ele dinheiro tinha. emprestado, dinheiro que ele tinha e tal, pegou alguns amigos, fez lá a família, pegou o dinheiro da família e colocou numa ideia nova, tá? Então, o grau de risco que ele tem é altíssimo, né? Não tem dúvida nenhuma que ele corre risco. Por outro lado, se ele perder tudo, né, e tiver que recomeçar, ele vai fazer isso sem lá muita dor, né? Então, esse primeiro é um negócio que tem crescimento muito, é um negócio de muita tentativa e erro, de aprendizado e tudo mais. Então, esse Queima de caixa. queima de caixa bastante para que ele possa ter um crescimento que é só a cara das startups e tal. O segundo grupo é um grupo de empresários que estão em grandes empresas, né? De funcionários de grandes empresas. Então, quando você tem uma grande empresa, o CEO da empresa, os C-levels da empresa, eles têm acesso a uma quantidade muito grande de informações, né? Então, eles têm consultoria, eles têm muitos dados, eles têm a capacidade de comprar a base de dados, eles têm a capacidade de analisar esses dados de uma forma bem profunda. Então, para ele trabalhar uma decisão, ele tem muita informação. Ele O consegue. cara compra pesquisa, o cara contrata consultoria, o cara tem acesso a tudo e tem dinheiro para fazer isso. Tem dinheiro, tem Que não é dados. dele, que não é dele. Pois é. Então, ele tem tudo isso e ele tem a capacidade de tomar uma decisão baseada em uma série de cenários e tudo mais. Então, se der tudo errado, e ele acabar perdendo o emprego dele, ele vai ter que ir no headhunter, ele vai ter que fazer uma recolocação e, no fundo, ele não vai ter nenhum risco do patrimônio pessoal dele, né? Então, nós estamos falando de um grupo de pessoas que tem muita informação, tem que aprender, tem que lidar com ela. E esse grupo, você vai ver que ele é bem diferente do terceiro. O terceiro grupo já é do dono de empresa, né? Esse dono de empresa, ele já começa a viver uma escassez muito maior de informação. Ele vai começar a ter uma escassez muito maior de processamento de informação, porque esses profissionais, eles são caros, ele muitas vezes não tem budget para pagar esses profissionais. Então, entra uma questão de ele tomar uma decisão com muito feeling, pouca informação e muito do eu achar que sei para onde tem esse vento. E no fim da história, se ele der errado, ele não perde o emprego dele, ele perde a empresa dele, né? E muitas vezes a empresa é familiar, muitas vezes a empresa envolve dívidas que ele vai ter que quitar vendendo coisas pessoais, conta pessoal, vai ter que pagar e tal. Então, primeira coisa, eu dividiria esses três grupos de empresas, né? Então, a gente vai falar bastante de startup, a gente não vai falar de multinacionais que estão com CEOs, porque hoje não é o propósito, e vamos falar um pouquinho também de empresas tradicionais, de dono, que estão nessa história, né? Beleza? Então, assim, passando agora para a questão dos nossos passos, né? Eu trouxe aqui o nosso livro para que pudesse recordar. Basicamente, quando a gente fazia aquele trabalho com os alunos, a gente adotou um modelo do MIT, que é um modelo que ele ajudava os alunos a fazer uma validação, né? Por que a gente está falando isso? Porque aqui, né? Às vezes tem negócios que já estão maduros. Por que eu vou fazer uma mesma pergunta? Assim, porque essas perguntas são muito básicas e muito boas, né? Às vezes a gente vai fazer uma mentoria e o mentor faz uma pergunta básica muito boa, que é melhor do que qualquer modelo matemático que você possa ter. Então, basicamente, o que são 6 grupos são passos em 6 grupos, né? O primeiro dele é: quem é o meu cliente? Conhecer o cliente é vital para isso tudo, né? Fazer uma segmentação de mercado, saber onde que você vai, em que mercado que você vai entrar, entender, a brincadeira toda é de você criar
um avatarzinho, né? De quem é o seu cliente. O avatar é, eu vou vender para uma pessoa que mora na cidade, a pessoa mora no campo, qual a idade da cidade, qual que é a tribo que aquela pessoa tá pertencendo, a pessoa, ela tá no celular, ela tá fora do celular, ela é esportista, não é esportista, então, putz, tem 1000 variáveis para você criar um avatar. E a brincadeira boa de criar um avatar, ela reside em que você consegue dizer quem é o seu grupo e quem não é o seu grupo, né? Então, essa primeira parte de conhecimento de quem é o cliente é super, super importante. E o tamanho também, né? Pois é. E aí, depois a gente, sabendo quem é o avatar, a gente vai procurar... Quantos tem desse avatar? É meia dúzia para você vender tudo pro cara, né? Pois é. E aí, uma vez que você consegue identificar bem isso claramente, você passa para um segundo passo, segundo de 6, né? Que é, o que eu posso fazer pelo meu cliente? O que eu estou entregando de diferente para ele? Na hora que eu vou entender... E é isso, é entender, a brincadeira é entender qual é o ciclo de uso desse cliente, né? Ele compra o... Se você está vendendo um material, um bem, um serviço, ele pega esse serviço e ele vai fazer o quê com a caixa, por exemplo? Ele joga fora a caixa, ele vai querer reciclar a caixa, eu tenho que me preocupar com a caixa ou não? Ver, por exemplo, na hora que você coloca um aplicativo, aonde ele está clicando, onde que ele está tendo dúvida, e tá do lado dele quando ele está usando, é super importante para você ver oportunidades e que às vezes está colocando um tremendo esforço em desenvolver alguma coisa que nem é usada, né? Então, isso é a segunda coisa que é importante. Terceira questão, assim, como você usa meu produto. A quarta questão é como que eu posso lucrar. Tá bom, beleza, você já tem o mercado, você já tem a solução, você já tem o seu produto. Tá, e aí, como é que você faz dinheiro com esse negócio? Né? Como é o teu modelo de negócio? Você está vendendo alguma coisa que você vai vender e vai cobrar por transação? Você vai vender e vai cobrar um percentual pelo uso? Então, passar por oportunidade, por entender quais são modos alternativos de você rentabilizar o teu produto ou serviço, e aí tem que ser criativo também para cobrar, né? Tem que ser criativo para cobrar, porque às vezes não é uma transação que você compra, às vezes você vende um plano de transações. Isso é muito bacana a gente olhar as possibilidades. E pensando nesse quarto grupo, vamos dar uma pausa aqui. A gente fala no segundo, né? O que você pode fazer pelo seu cliente? A gente teve uma experiência super interessante, né? Porque aqui a gente falava bastante para o pessoal lá, escuta, pesquisem, sentem para ouvir quem são os seus clientes para ver se o que você tem para oferecer para eles é algo que realmente está atendendo ali alguma expectativa, algum desejo ou alguma dor. E é bacana a gente pensar algo que eu sempre falo para o pessoal aqui, é que a gente convive hoje na humanidade pela primeira vez com 5 gerações ao mesmo tempo, né? Sim. Então a gente pega a gente... Muito diferentes, né? Então você pega um baby boomer, você pega um geração X, eu, geração Y, acho que você tá limítrofe ali, tá mais para Y do que para X. Mas a gente falando com geração Z fala, beleza, eu faço uma pesquisa, eu mando um formulário, um forms pelo Google, WhatsApp, né? Uhum. E aí eu preencho e já tabulo e já tenho 50 entrevistados. Eu me lembro que, assim, o que você pode fazer pelo seu cliente era o segundo grupo de pesquisa que a gente fazia lá. E eu lembro que numa oportunidade a gente chegou lá numa aula e a gente falou para os jovens empreendedores, vocês fizeram a pesquisa? Fizemos. Vocês conversaram com as pessoas? Não, a gente mandou os forms e está tudo tabulado aqui. Então, assim, de novo, quando perguntam, Ednei, você investe ou não investe na empresa? Essa lição de casa alguém tem que ter feito. Mas a lição de casa não é mandar um form e puxar uma pesquisa, ou googar, ou usar o chat GPT. A gente fala que o olho no olho é importante. E você lembra daquela aula que nós chegamos para a molecada e falamos, pessoal, vocês não falaram com ninguém, não? Então, vamos lá, para a aula agora, vocês vão para a rua, vocês só voltem aqui depois de terem conversado com pelo menos meia dúzia de pessoas na rua, olhando no olho, vendendo a tua ideia. Como é que foi aquilo para você? Aquilo ali, para mim, foi uma experiência muito marcante quando a gente viu o efeito que provocou. Primeiro, aquele ponto de interrogação na cabeça da geração Z, falando, pô, mas como? Por que eu preciso ir para a rua se eu já pesquisei? E depois, na volta, a surpresa deles. Como é que foi isso para você, cara? Não, foi fenomenal. Esse é um belo exemplo. Isso mostra como que a disrupção na educação ela pode acontecer, né? De você parar no meio de uma aula e você ter carta branca e falar, ó, pessoal, seguinte, muito legal a aula, mas acabou por aqui e agora vocês vão fazer a pesquisa, né? E a cara de ódio, né? O olhar de ódio na expressão de todos eles. Jura que eu vou ter que ir do Parque Ibirapuera para perguntar sobre o aplicativo que usa lá para fazer o fitness lá, uma atividade qualquer? Sim, você vai fazer isso. Ah, jura que eu vou ter que ir
shopping para fazer uma pergunta sobre essa t-shirt nova que eu quero. Ponto Sim. de ônibus, falar com o do plano de saúde para idoso. Pois é, no posto de saúde para perguntar se dá para vender alguma coisa que relativa a tirar, de repente, aquela pessoa da fila. E o mais gostoso não foi a hora que o pessoal foi embora, né? E falou, poxa, eu fui disruptivo. O mais gostoso foi a volta, que a entrega deles foi justamente aquele olhar de ódio, né? Virou um olhar de, poxa, caramba, eu aprendi uma coisa nova, porque aquela ideia que eu tinha não era aquilo que eu pensava. E eu falei com as pessoas que não eram meus amigos, eles me falaram a verdade. Meus potenciais clientes disseram para mim que aquilo não era uma boa ideia, mas em compensação, eu acabei vendo que é uma possibilidade de fazer outra coisa muito mais legal, né? Então, falar com quem está lá na ponta, na hora que você tem uma startup, ou validar quando você tem algum negócio, eu digo que é essencial. E quando a gente volta aí para o quarto grupo, né, onde você parou, como é que você vai fazer dinheiro com o seu produto? Um ponto que também super bacana, né, da gente analisar é a questão do CAC contra o LTV, né, que parece que é algo que, de novo, para a geração Z eles já nascem sabendo, parece que já está no prompt, já está no sistema operacional deles. Mas assim, para a minha geração, CAC e LTV são duas siglas que é difícil até de você... Bom, eu preciso dar uma pesquisada para ver o que é. Hoje já flui natural depois de centenas de mentorias que nós fizemos e aplicamos isso aqui. Mas me conta um pouco disso. Quando você fala do CAC e do LTV, você como investidor, o empreendedor está querendo teu dinheiro, diz que vai crescer. O que o CAC e o LTV dizem para você no fundamento, assim? Você pergunta isso pro cara, se o cara tá titubeando ali em dar a resposta, como é que isso mexe com você como investidor, Ednei? Olha, uma das coisas que a gente vê comumente é, na hora de você olhar um pitch, você vê uma projeção do CAC, né, o custo de aquisição, você vê uma projeção meio linear dele, né? Então, a grande pergunta que eu tenho por trás quando eu vejo um gráfico desse é, pô, será que esse founder aí tá entendendo mesmo do mercado dele? Porque na hora que você vai analisar que você tem um lago que não é tão grande, e na hora que você começa a pescar, você tira todos os peixes da superfície, e depois você vai precisar de uma vara maior, você vai precisar de um peso maior, né, para pegar o cliente, então o seu CAC começa a crescer, né? Vale você colocar o que é CAC? Primeiro na O custo de conversa. aquisição. Custo de aquisição de cliente. Quanto você gasta para você capturar um cliente, para você adquirir um cliente. E assim, você gasta dinheiro que é mensurável, mas você gasta tempo, você gasta energia, você gasta tudo. É isso que você está dizendo. Exatamente, né? você gasta mídia, você precisa fazer investimento em N formas, né? Você gasta vendedor, força de vendas e tudo mais. Mas a questão, quando você vai analisar aquela reta, né, do custo de aquisição, né? Muito bem lembrado aqui um pouquinho do que é o CAC. Ele pode ser um custo de aquisição que não é constante, ele cresce, né? E a partir do momento que você começa a ter dificuldade de pescar os clientes e usar uma vara maior, daqui a pouco você precisa de um submarino para pegar cliente, que é caríssimo, né? Então, na hora que você vai fazer um investimento, você precisa entender mais ou menos a dinâmica do CAC, né? De repente, é uma outra situação. Você está num mar enorme em que você vai pescando, e não importa quanto mais você pesque, sempre tem peixe de superfície. E daqui a pouco um peixe vira para o outro e é legal pular no barco, e daqui a pouco ele pulou sozinho, sem você precisar ter a vara de pesca. E o CAC cai, o que é o natural. O que é o natural. E ele cai. E aí a queda do CAC mostra que com o mesmo investimento de, sei lá, de X mil reais, né, centenas, 1 milhão de reais, você vai conseguir, num primeiro caso, fazer muito menos, porque a tua bicicleta tá subindo, né? E eu, do segundo lar, no mesmo milhão, no segundo caso, pode fazer uma base muito maior, um crescimento muito maior. Então, acho que essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, quando a gente fala do LTV, que é o Lifetime Value, ou seja, o valor que cada cliente tem ao longo de toda a vida dele. Quanto ele deixa para você lá. Exatamente. Quanto que ele acaba deixando em toda a vida que ele vai ficar consumindo com você, tá dizendo basicamente quanto que esse cliente vai acabar deixando para você de faturamento e caixa, e isso mostra a longo prazo a tua base, qual é o valor dela, né? Então, a gente olha muito disso, são indicadores que a gente olha, custos unitários, a gente olha na hora de fazer a diligência de uma empresa, a gente olha com muito cuidado essas variáveis e chega a uma conclusão de se a empresa ela é saudável, ou quanto que ela é saudável, quanto que ela é saudável. Ou seja, gosto muito de empresas que dizem, olha, eu tenho a perspectiva de chegar
no break-even em X períodos, né? O que que é o break-even? O break-even é, olha, eu vou parar de gastar dinheiro em X períodos, né? Claro que a vontade de quem quer que cresça é que pare de gastar rápido, que põe investimento e faça crescer. E aí a leitura do que é o CAC e o que é o LTV, ela é crucial para você entender onde vai parar essa curva. E isso, ainda dentro desse quarto grupo, afeta pra caramba também quando você, no seu desenho do modelo de negócio, você fala, tá, mas eu tô objetivando um super esforço e tô gastando dinheiro, meu CAC é alto e meu LTV é one shot, quer dizer, eu vendi, o cara consumiu uma vez e não consumiu mais. Então, na otimização do LTV, muitas vezes a gente acaba ouvindo um pitch, aconselhando um ajuste no próprio modelo de negócio da pessoa, que muitas vezes você fala, por que você não vende isso e depois você vende uma manutenção, você vende alguma maneira do cliente continuar sendo atendido, ser renovado, ser reciclado, permanecer conectado para que viabilize o teu negócio também, porque muitas vezes você se esforça, faz uma venda, o cara vai embora e acabou ali. Então isso afeta o modelo de negócio. Agora, indo para os próximos dois grupos, quinto e sexto. Então, no quinto, a gente está chegando ali no tal do MVP, que você pode contar aí um pouquinho para o povo também. Bom, aí passando para os dois últimos aqui, o que basicamente a gente vai entender, depois que entender o mercado, depois que entender o produto, depois que entender o cliente, depois de entender onde você monetiza, você vai dizer como é que você faz o produto, como é que você leva esse produto ao mercado, principalmente como você constrói, e vou dizer mais, até colocar um a mais aqui, e como você reinventa o produto. Tá? E no fim das contas, é necessário que você já preveja na sua empresa a necessidade de você ter upgrades, né? E saber, olha, tô com um produto ideal. Putz, o produto ideal, daqui a pouco teu concorrente tem exatamente o mesmo produto ideal. E você vai fazer o quê? Você vai concorrer com ele. Concorrer com ele, ele dizendo que ele tem o produto ideal e você vai dizer que você atende melhor o cliente, ele vai dizer a mesma coisa, porque também não é muito difícil ele atender melhor o cliente se ele conhecer o cliente. Então, a questão toda é desenhar e construir um produto e desenhar e construir uma empresa em que você consiga estar sempre inovando com relação aos teus processos. E no fim, é necessário escalar. E aí, na hora de escalar, é que começam as coisas, né? Que se você testou o teu mercado, se você fez direito à sua lição de casa, de cliente, de produto, é hora de você começar a fazer com que outros parceiros possam te ajudar a fazer com que aquela história de sucesso seja replicada por N vezes. Uma coisa que eu acho legal da gente colocar nessa primeira parte da conversa, né? Que é quais são os valores que são destacados quando um empreendedor chega para você oferecendo uma oportunidade de investimento, pede a tua junção ali como investidor, né? Uma coisa também é como ele estruturou e como é que ele provou o MVP dele, porque a gente sempre conversava bastante, eu me lembro que para que serve o MVP, né? O MVP ele tem como finalidade ver se tem alguém que está disposto a pagar pelo teu produto, número um. E segundo, listar as hipóteses que você considerou para montar a tua estratégia, o seu produto, para ver daquilo lá o que é realidade e o que não é. Então, é uma prova dos 9. Então, muitas vezes, a gente vê empreendedores que falam assim, pô, eu montei um produto, chamei 10 pessoas aqui, eu ofereci o produto, eles testaram o produto, todos gostaram. Aí a pergunta é, bom, quem são essas pessoas? São seus amigos ou são do público-alvo, do público consumidor? E segundo, eles pagaram? Não, eles não pagaram. Não, mas se eles não pagaram, é claro que a primeira iniciativa é quase que gratuitamente ele devolver com agradecimento, com elogios, mas ele não vai falar o seguinte, bom, tirei, o esforço financeiro que eu fiz foi compatível com a devolutiva, então isso do MVP ser algo que claro, são mínimas funcionalidades, mas que alguém tem que pagar e você tem que saber o que você está testando, isso é assim mesmo, né, Ednei? Faz sentido para você? Olha, o grande sucesso de um MVP, da fase de MVP, é a gente conseguir reproduzir com o MVP o mais próximo da situação ideal, né? E aí, entenda, olha, eu vou fazer um aplicativo, desenha um aplicativo. Ah, eu vou fazer uma caixinha, desenha com o peso da caixinha que você precisa.
né? Faz o mais perto. Eu vou escrever um livro, pô, faz o livro, entende? Coloca o primeiro capítulo, pede alguém ler o primeiro capítulo. Mas, de novo, aí o importante é que isso seja submetido a justamente aquele mercado-alvo e não importa o quanto de trabalho você dê para reproduzir isso aí, o quanto mais próximo você for, mais perto vai ser a validação. Ah, eu vou fazer esse teste em academias. Tá bom, vende. Mas não é assim, até o momento de cair o dinheiro, o Pix na conta. Caiu o Pix na conta, você conta para a pessoa que aquilo é um teste, tá? Que você não tem nada daquilo, que não tem o produto. Mas você pega o telefone da pessoa e você vai ligar para a pessoa, vai devolver e sem ela pagar nada na hora que você tiver o produto. Na hora que isso validou e funcionou, a chance de funcionar isso na vida real é muito grande, porque é bem próximo à vida real que você está. E para a gente terminar, fechando agora essa primeira parte do nosso papo, vale a pena para uma empresa, por exemplo, que já está há vários anos no mercado, mas nunca percorreu esse processo, vale a pena uma empresa já com produto consolidado no mercado percorrer todas essas fases da validação de novo, mesmo já estando num momento empresarial lá na frente? O que você acha, Ednei? Olha, Braia, vale porque que empresa que não tem que olhar para cliente e tentar buscar algum tipo de melhoria? Que empresa que ela não tem que olhar para o mercado que ela atua para ver, de repente, se tem mercados adjacentes para ele passar a atuar? Ao exercício de fazer perguntas básicas, muitas vezes a gente precisa de um mentor para isso, muitas vezes você precisa de um consultor, muitas vezes a gente precisa de um amigo que conheça de mercado para você fazer um benchmark. Muitas vezes as perguntas básicas são as mais importantes, do tipo, qual é o teu produto? Qual é o teu mercado? Você quer crescer, mas você quer crescer em qual mercado? Você quer, de repente, ou perguntas até mais estruturantes, do tipo, o que você vem a fazer aqui todo dia, né? Aí falando um pouco da mentoria, o que você quer daqui aos 5 anos? O que você quer daqui a 10 anos? Você quer que daqui nessa empresa? De repente, essas perguntas, essas questões são bem, bem básicas. Porque no final das contas, a última coisa é, você está entrando, está acessando mercados que estão querendo crescer. Ninguém está entrando num ciclo desses aqui para sair da empresa, para tornar a empresa igual, para tentar cristalizar ela do jeito que ela quer. Nós estamos aqui falando de crescimento, então falar de crescimento passa por todas essas etapas, seja uma startup, seja uma empresa em mercado tradicional. Bom, então conseguimos percorrer juntos aqui vários aspectos relacionados a essa fase de validação. O tema aqui é expansão e valorização, mas para você ambicionar a captação de um recurso ou captar um investidor mesmo, o investidor que vem com o dinheiro e com a disponibilidade de estar junto com você nessa jornada toda lá. Então agora vamos falar do Ednei. Investidor, chegou um pitch para você. Primeiro, vale dizer o seguinte: para um grupo de investimentos chegam dezenas, centenas de pitches por mês para serem analisados. Uhum. Quando você fala assim, bom, bate o olho, bom, esse aqui é legal. Vamos começar falando de indicadores, de informações. O que um pitch sério tem que trazer para você falar o seguinte: poxa, legal, já me interessei, eu tenho interesse agora em ir para a fase 2, que é conhecer o empreendedor. Eu estou falando a fase 1, de informações que um pitch bem feito deve trazer para você falar: poxa, legal, quero saber mais dessa empresa aqui. Conta aí, Ednei. Bom, maravilha. Eu sempre estou respondendo tuas perguntas, sempre dando um passo atrás, né? Então, acho que a primeira questão, quando a gente está falando sobre investir em uma empresa, é perguntar essa empresa, ela tá na vitrine para ser investida? Ela é uma empresa que ela tá com os sócios, todos eles estão querendo receber um investimento, entendem que o investimento por algum motivo, vai tornar a vida da empresa mais fácil ou vai habilitar ela para ela superar os desafios dela? A primeira questão é essa, tá? Se ela tá na vitrine ou não tá na vitrine, né? Se é possível você adquirir essa empresa ou entrar com uma participação nessa empresa ou não. Outra coisa é qual estágio de evolução. Agora falando um pouco mais das startups, né? Uma startup, ela está no estágio em que ela tem um MVP ou não, né? Às vezes, né? Isso, nós estamos vivendo hoje um momento mais difícil para investimento em ideias sem uma empresa. Embora haja ainda, mas isso foi mais comum no passado. Mas hoje em dia é importante você saber, olha, é uma empresa que ela
já testou mercado, qual é o tamanho do teste de mercado, ela está bem no comecinho de um investimento anjo, ou ela já está entrando numa fase de investimentos maiores e já se aproximando de uma independência de investidores, né? Então, a primeira questão é essa, ela tá na vitrine e qual é o tamanho dela na vitrine? E a partir daí, o que é mais ou menos usual é a gente olhar os indicadores, como qual é o faturamento, se ela tem dívidas, não tem dívida. Normalmente as startups elas têm pouco endividamento, mas elas têm uma necessidade muito grande de caixa. Daí a gente vai entender, com base no que conversamos aqui, a necessidade de olhar o mercado é vital para entender. Ele entende o mercado que ele está atuando, não está entendendo o mercado que ele está atuando, quanto que esse mercado, de fato, é possível de ter uma empresa igual a dele como para crescer. E em algum momento, vamos olhar, claro, os custos unitários dessa empresa e a projeção dela, na verdade, ela vai se confirmar ou não. Se tiver um empreendedor, um fundador lá, que consiga entender e manejar o barco, que é a empresa, para o lado aí que for melhor, que a correnteza levar, e se o mercado vai permitir isso ou não, porque acho que daí que é a grande questão que sai dos dados, da lógica dos dados, e entra nas finanças comportamentais, porque o investidor também vai investir porque ele conhece daquele mercado, ele vai investir porque ele se sentiu bem fazendo uma coisa parecida, ou ele não vai investir se ele teve uma passagem ruim por aquele mercado, por aquele tipo de produto. Então, tem coisas que às vezes estão escondidas dentro da nossa consciência, que elas acabam estando na frente na hora de fazer. Então, é comportamental, sim. E quando a gente tenta olhar nos olhos do empreendedor, a gente tenta enxergar no empreendedor uma possibilidade de que, se tudo der errado naquele mercado, é esse empreendedor, é essa empreendedora que vai conseguir fazer com que aquela empresa mude de sentido, mude de rumo, e vá dar certo. E é difícil você fazer isso, na verdade. Você vai tentar entender um pouquinho como que é o software, né? O quanto que é aconselhável esse empreendedor quanto que ele vai pegar o teu conselho, vai juntar com mais 2 ou 3 conselhos e vai fazer uma coisa diferente. Então, é possível que você ajude muito o empreendedor que quer ser auxiliado, que tem essa visão. Então, a capacidade que ele tem que ter de leitura de mercado e a capacidade, o desapego que ele tem de ele ter que mudar, porque o mercado vai atrapalhar ele em alguma hora, é o que vai fazer os olhos brilharem e dar um farol verde para o investimento ou não. Quando eu recebo os pitches para analisar também, principalmente no desempenho lá do trabalho que eu faço de captação de recursos, sempre a gente busca deixar muito claro o que a empresa tem de histórico, independente se ela é uma startup ou não, mas o que já foi empenhado de recursos ali, qual é o comportamento do consumidor. Então a gente pega alguns indicadores, por exemplo, o churn. O que está acontecendo lá dentro? O cara ele está crescendo o faturamento 5% ao ano, mas dá para você dizer que você está perdendo 1% da sua clientela e está acrescentando 6%, ou você está perdendo 20% e acrescentando 25%. Então são sinais diferentes. O churn, por exemplo, é um indicador importante, que é quanto de perda de cliente você tem. O cash burn rate, quer dizer, que a gente sempre falava, né? Quanto que a empresa está queimando de caixa? E ela está queimando de caixa onde? Fazendo o quê? Ela está testando o mercado, ela está gastando com iniciativa de marketing, ela está queimando com equipe que ela já está formando para o sucesso que está a caminho, ela está queimando dinheiro para montar um estoque mínimo que está precisando. Então, a destinação do recurso que está sendo queimado, importante também. O empreendedor, ele é daquele mercado, ele sabe falar daquele mercado, ele vende lá, ou ele estudou aquele mercado e está assumindo um monte de premissas que para ele são ideológicas e não práticas. Com quem que o empreendedor se relaciona? Isso tudo no pitch ainda, você nem conhece o investidor. Então, visto tudo isso e outra, você está querendo quanto de mim? Quanto de mim por quanto? O que é o negócio que está na mesa para a gente analisar? Passou tudo isso, você leu no pitch? Puxa, que legal. Quero conhecer quem preparou isso aqui, né? Vamos ver quem é esse cara, quem é essa empreendedora que está querendo o meu recurso para poder galopar numa levada, numa jornada positiva de crescimento. Então acabou ali um pitch bem feito, é um bom indicador para chamar atenção no meio de 100 que você recebe com muita frequência. Partiu dali, aí você fala, bom, tudo bem, vamos ouvir essa pessoa. Aí chega um empreendedor
Então eu sou um empreendedor, cheguei lá e falei, Ednei, com 2 milhões de reais eu vou arrebentar no meu negócio e quero a sua confiança, esse voto de confiança. Você como investidor, a minha proposta é tal. O que que você olha do empreendedor, da empreendedora para falar, olha, é ali que eu devo alocar o meu recurso. Você já colocou alguns aspectos, eu acho que é muito comportamental, mas conta mais desse comportamental. O que que você olha e nos investimentos que você fez, o que que você viu os empreendedores de sucesso fazerem que você pode dividir aqui com a nossa audiência? Conta aí, Ednei. Olha, o que eu tenho para dizer, eu acho que a lição da pandemia, ela foi uma tremenda de uma lição para que a gente pudesse avaliar as startups, que boa parte das startups que eu acabei investindo, os investimentos acabaram passando por um teste de pandemia, né? E tem uma das startups que atua no mercado de casamentos, em que foi um mercado altamente comprometido com aqueles dois anos e meio pandêmicos, né? E o que acabou a startup não dando certo, mas o que as duas fundadoras fizeram em termos de pivotar o negócio de casamento para um negócio que seja um negócio casual, de rua, foi fenomenal. Foi fenomenal. Então, a, essa vivência foi incrível. E eu tive outras duas startups que foi o contrário, né? Que os fundadores, eles foram muito eles não escutaram o que não só eu, mas o grupo disse a eles, né? Olha, você precisa melhorar a contabilidade da sua empresa, você precisa melhorar o controle, você precisa olhar o foco de vendas. E você fala uma, duas, três, quatro, cinco vezes e você não vê acontecendo, você, poxa, é um desrespeito com o investimento que todos fizemos, né? Porque, na verdade, isso não deixa de ser um trabalho conjunto. Uma outra startup a briga foi com o canal de vendas, que a gente imaginou que o canal de vendas era um modelo que não precisava de investimento, era com parcerias, e a pessoa achou que era com capital de investimento, então, e essa acabou virando uma briga. Então, o que eu digo como uma característica é o quanto aberto que o empreendedor, o fundador está para ele receber aconselhamento. Né? Porque não adianta nada você querer colocar um grupo fenomenal se esse grupo fenomenal não vai ser escutado. Então, a primeira questão talvez seja essa. Agora, muito importante como você mesmo disse, o fit que a pessoa tem com o mercado, a história que ela tem com o mercado, a história, o quanto que essa pessoa conseguiu se cercar de pessoas complementares, né? Porque não tem problema nenhum de a pessoa ser um cientista ou uma cientista, desde que ela tenha do lado um sócio, uma sócia que saiba tocar a contabilidade da empresa, que saiba contratar, demitir, fazer os pagamentos. Então, esse quanto que a equipe se complementa é o segundo aspecto, mas eu volto a repetir o quanto importante também é a gente conseguir olhar nos olhos do empreendedor e esse empreendedor conseguir dizer para a gente com os olhos, olha, se tudo der errado, eu vou pegar o seu investimento e vou fazer o melhor dele em outro mercado, vou pegar e vou pivotar a operação e vou com você onde que precisar, mas eu vou fazer essa ideia funcionar. Então, hoje em dia eu digo, a concorrência é um jogo de infinitas rodadas. Né? Então, não é uma só. Não é você fez uma rodada, o empreendedor lançou a empresa e acabou o jogo. Não. O endgame vai acontecer depois de infinitas rodadas, né? Então, ele tem que ter uma capacidade de se reinventar sempre. Não tem. A gente não tem hoje mais os mercados que a gente podia dizer que são mercados que serão assim para sempre. Não, os mercados estão mudando a cada dia, a cada hora, a cada minuto. Agora, tem um negócio legal que eu gostaria de te ouvir. E, de novo, são palavras, são conceitos que têm múltiplas interpretações. Quando a gente fala de skin in the game, bonito de falar, a gente ouve, a gente lê em tudo que é lugar, né? O empreendedor tem the skin in the game. E outra coisa que no empreendedorismo fala muito, there is no plan B. A gente tem que fazer o negócio acontecer. E eu acho que em cima pautado nessas duas fundações, ancorados nessas fundações, o empreendedor ele se vira, ele faz o que ele tem que fazer e essa capacidade de ouvir e estar disposto a implementar uma ideia e testar as ideias, né? E inclusive as dele, né? Rever as hipóteses que ele sustentava para trabalhar e falar, não deu certo, já tô noutra.
O que que é ter um skin in the game para você? Quando você olha para o empreendedor, você fala, o que que é para você? Você fala, esse cara tem o skin in the game. É ele largar tudo que ele está fazendo e estar lá dentro. É ele ter o negócio e ter uma boa assessoria, mas não está 100% lá. O que que para você tem visto de cases de sucesso de quem você pode dizer, esse founder aqui, esse cara tem o skin in the game. O que que é isso? O que que representa para você? Qual a importância e o que que representa? Olha, quando nós estamos. Eu estou tentando recordar alguns exemplos aqui, mas o comprometimento não tem a ver. Às vezes você escuta falar: olha, não, quando o empreendedor ele dá tudo que ele tem pela empresa, significa que ele vai lutar até a última gota de sangue. Eu já vi isso não dar certo. Eu também já vi gente dizendo assim, ah, não, mas esse empreendedor, ele tem, enfim, tantos outros negócios, ele está fazendo esse negócio aqui, e eu já vi a pessoa se dedicar como se realmente aquilo fosse a última coisa dele. É uma atitude. Elas estão falando aqui de atitude. Sempre a gente está falando de atitude. E quando você vai tentar entender, ter a leitura, nós precisamos ir lá na startup, nós vamos precisar conversar com os clientes dele, a gente precisa conversar com os funcionários dele, a gente precisa entender o quanto que essas pessoas estão comprometidas com ele, e o dia que ele tiver que fazer uma mudança, ele ou ela, né? Nós estamos falando aqui de empreendedores e empreendedoras, porque eu acho que hoje tem mais startups tocadas por mulheres do que homens, e eles são. E aí, essa capacidade de pivotar o negócio, ela está muito calcada na atitude. Então, quando você vai lá e conversa com quem está quando você vai lá e conversa com quem está lá na startup, e ele fala, olha, realmente, eu tenho aqui uma pessoa que é líder, eu tenho uma pessoa que me incentiva, eu acho que tá muito na atitude. A gente tem um caso de sucesso que a gente compartilha, que nós dois somos investidores lá da Link. Conhecemos o Álvaro desde o começo. Isso sim, um bom exemplo de skin in the game 100%. Respira, só fala disso, tá aberto à inovação, aberto para novas ideias, implementa, testa, vai para frente, vai para trás, e aquilo é um sucesso. E é um case de se ensinar o que ele próprio fez como empreendedor para quem está lá no banco da faculdade estudando. Quando você pensa num investimento, o quanto é importante para você também o ecossistema onde o empreendedor vive, convive, opera. Por exemplo, você vai fazer um investimento na área de educação. O quanto que esse investimento na área de educação que nós fizemos, mesmo que pequenininho, quanto que isso não trouxe de oportunidade de troca, de aporte de conhecimento, mas assim, o ganho de conhecimento e de maturidade, inclusive estamos aqui por causa disso. Quanto que para atrair um investidor é importante o empreendedor ter uma envoltória que seja atraente e interessante para o próprio investidor. Você olha isso quando você escolhe uma empresa para investir, tem que ter um fit com o teu interesse, até pessoal, de convívio num ecossistema novo, com pessoas interessantes. Como é que é isso? Olha, você está falando uma coisa interessante, né? Tanto o investidor investir em uma empresa, uma startup, que tem a ver com a expertise dele, vai ser benéfico para o investidor quanto para a empresa investida. Da mesma forma, quem está lá fazendo, empreendendo à frente do negócio, necessariamente tem que ter um fit enorme com o mercado, seja porque a família já lidou com aquele negócio, seja porque ele já trabalhou nesse tipo de. Quando você olha uma empresa e você olha o fundador e ele está trabalhando com algum tipo de meio de pagamento e ele veio de empresa de meio de pagamento, significa que existe uma grande chance de ele saber muito bem o que ele está fazendo. Né? Então, a chance de ele dar certo versus eu que nunca participei desse negócio lá é o 7-1. Então já começa dizendo o seguinte, olha, ele tem um ponto positivo, ele tem uma história relacionada com esse mercado. E aí eu falo, juntando as duas coisas, eu vou fazer investimento e já tem uma outra pessoa que já está assistindo a empresa, outro investidor, que já passou por esse mercado e já validou e já está lá, pô, já deu 2 passos, né? Claro que daí você vai percorrer toda a parte de diligência. Mas ele já deu 2 passos. Então, esse fit que a pessoa tem com o negócio que ela está inserido, eu diria que é essencial para você para você gerar atratividade no investimento. Então, dá para a gente colocar que uma das características importantes para alguém considerar na hora de captar um investidor
procurar também um investidor que tenha um fit com o mercado onde você está. O investidor vai olhar isso, mas é importante que você também olhe, na medida em que você não vai querer ter um investidor que vai ficar te cobrando simplesmente de indicadores, sem poder entender o que você está vivendo e sem poder contribuir de alguma maneira. Isso é bacana mesmo, a gente conseguir esse match, tanto de consolidação e compatibilização de interesses do investidor com relação ao investido e do investido com relação ao investidor. É isso mesmo, né, Ednei? Não, é isso aí. Quando você olha uma pintura, né? Imagina que você está olhando uma pintura que tenha lá árvores, você tenha lá um lago, uma praia, você tem o céu, nuvem, sol, você precisa de tudo. Então, dentro de uma startup, não adianta você ter um monte de gente que vai fazer o desenvolvimento tecnológico e tem que ter um balanceamento entre pessoas que vão conseguir tocar o negócio, que vão ver o lado humano da empresa, não o lado tecnológico da empresa. Então, esse fit é importante, mas a constelação que você está enxergando, ela também é importante, né? Você vai olhar e falar, olha, esse fundador, essa fundadora aqui, ele tá com... Ninguém é completo. Nem o fundador, nem eu, nem você, nem ninguém que... Então, ele vai precisar se complementar. E aí, também, ter a humildade de dizer assim, olha, essa parte eu não entendo. Você vai falar com a pessoa tal, que eu trouxe essa pessoa para me complementar. É muito bacana de você ver lá dentro desse ciclo. A chance de dar certo, quando você olha e você vê que o time está distribuído com gente com diferentes skills, isso já dá um belo de um passo. Então a gente percorreu o primeiro bloco aqui sobre validação de negócios, então desde a ideia até a validação, o lançamento do produto, depois do MVP, de uma forma organizada. Falamos também dessa etapa de captação de recursos, né, e de atratividade para investidores, como é que você se expressa e quem é o melhor investidor, qual é o perfil do melhor investidor para você e qual é o melhor perfil da investida para você que é investidor. E agora vamos aproveitar a tua bagagem ampla como empresário também. Então a tua família tem uma empresa já há bastante tempo, você trabalha, você tem funções executivas lá, além de toda essa coisa que você adora, da educação, da mentoria e de participação em um monte de coisas, mas você faz parte de um grupo familiar de uma empresa. Tá. Dentro disso, como é que é isso? Porque a gente fala de ciclos ali, investimento e desinvestimento, startup deu certo, que hora que vai entrar, que hora vai vender, mas dentro da empresa, você já criou a empresa, já captou recursos, já cresceu, estabilizou, claro, vai ser estabilidade hoje, a gente sabe que é uma palavra difícil da gente definir, né? Sério, Mas assim, você está lá num ambiente onde tua marca já está aprovada, você tem um mercado que você atende, e você agora está estruturando cada vez mais os próximos movimentos. Como é que é isso dentro da empresa? Como é que é a vida de um empresário que já suportou tudo? Já suportou pandemia, já suportou mudança de governo, já suportou agora, não sei quanto está te afetando o tarifaço do Trump, mercado incerto, Selic a 15%. Como é que é isso para você? Como é que é a vida de um empresário? Como é que você convive com o grau de incerteza quase visceral que um empresário hoje vive? Conta aí, Ednei. Bom, eu tô desde 19, né, que acabaram os meus ciclos em organizações. Eu fiz um ano um pouco diferente em 2019, em que no fim do ano eu tive a satisfação de poder ingressar e com um projeto e conseguir ajudar a empresa do meu pai, que foi fundada lá. Meu pai sempre trabalhou com isso, com meu avô, e é uma empresa que existe desde a década de 50. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, trabalhar com meu irmão. Meu pai, ele é um projetista, né? Ele deu aula para talvez alguns milhares de engenheiros, né? nas escolas onde ele lecionou. Hoje ele está lá trabalhando, né? Com 87 anos. Meu irmão está lá também, e eu tô aqui, né? E aí a história toda de ter saído de empresas e começado a fazer investimento em startups aqui no Brasil, algumas fora, mas a boa parte aqui no Brasil, e atuar no mercado brasileiro numa pequena empresa, numa empresa média, a empresa de 110, hoje somos 110 pessoas que trabalhamos juntas. Eu não chamo funcionário de colaborador, de empregado, não, eu digo que a gente trabalha junto. E acho que o grande aprendizado que eu tive foi depois de 20 anos de ESSO, de Time for Fun, de Telefônica e de Globo, foi poder trazer algumas ferramentas que talvez as outras empresas do nosso segmento, do nosso tamanho, não tenham a possibilidade.
né? E tudo isso funcionou muito bem, né? Funcionou muito bem porque em 2019 eu tinha a intenção de fazer alguma coisa, né? Para mim tinha acabado um ciclo e ia começar outro. No outro ciclo, para mim era um ciclo de Brasil. O Ednei tem uma reflexão sobre como que eu posso ajudar o país, né? E aí pensei em algumas coisas com relação à política, conversei com políticos, conversei com algumas celebridades que têm a ver com política, e a conclusão que eu tive, meu amigo, é que é muito difícil de você trabalhar hoje com a política, né? E isso não é uma reclamação, né? O Brasil, ele não está pronto para competir, né? O nosso contexto, a nossa conjuntura, ela não ajuda, ela atrapalha, né? E isso pode ser uma reclamação, mas também pode ser um enunciado do exercício que eu acho que é o bacana. Enunciado do exercício é o Brasil é assim. Não vamos reclamar. Então, o que que a gente vai fazer? Então, o que que a gente vai fazer? Acabou aparecendo para mim, na minha trajetória, a possibilidade, sim, de impactar socialmente todo mundo que está em volta de uma empresa. E aí, o plano, não que ela não impactasse antes, né? Era uma empresa que sempre teve preocupado com gestão de ruídos, de resíduos. E em um determinado ponto, eu olhei e falei assim, não, pera um pouquinho, eu acho que a gente pode fazer mais pelo nosso funcionário. Eu acho que a gente pode fazer mais pela nossa comunidade. E aí que veio a grande ideia de utilizar a empresa para a gente impactar quem quer que a gente pudesse impactar. E essa história parece que é uma história de que, não, mas a empresa tem fundo social. Não, a empresa precisa ter lucro, a empresa precisa crescer. E todo esse sonho de fazer esse impacto funcionar, ele requer que tenha faturamento, que tenha baixo custo, que ela tenha eficiência e tudo mais. Então a gente é uma empresa que, no fundo, a gente está querendo trazer um equilíbrio entre o resultado dela e o resultado para todo mundo que acorda todo dia e vai para lá e leva isso como como uma remuneração. Então, para mim, um ano bom é um ano que a gente cresce, é um ano que a gente acaba tendo um bom faturamento, que a gente acaba tendo algum lucro no fim do ano, mas um ano bom também é um ano em que aquele funcionário que ele precisou fazer uma cirurgia, a gente conseguiu ajudar com o nosso fluxo de caixa. Ah, um ano que com o funcionário que ele precisou de um empréstimo para a casa dele, ele acabou fazendo pela empresa, ou às vezes eu mesmo, meu irmão, meu pai, a gente empresta o dinheiro e faz. Então, no fim das contas, a gente percebeu uma coisa que a gente tem que fazer pelo Brasil, que a gente consegue alcançar com o nosso braço. E a gente fez isso. E a gente está fazendo isso. Então, essa primeira parte é assim, tá? Explicando o que eu estava fazendo lá, né? Continuo acreditando no Brasil. O Brasil perdeu muitos profissionais para o exterior e eu sou um daqueles que está aqui, vai ficar aqui, né? Doa quem doa, eu vou ficar aqui. E a história que eu posso contar um pouquinho de sucessão poxa, trabalhar com empresa, em uma empresa familiar tem desafios enormes e prazeres enormes, né? Ela tende a ser mais solidificada, mais cristalizada e ter uma dificuldade maior da decisão. Mas eu digo, se eu estivesse sozinho lá, seria muito mais difícil do que é hoje sendo uma empresa familiar, né? A empresa familiar tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O lado ruim da empresa familiar é o lado da sucessão, que também a gente vê uma necessidade enorme de desenvolver as empresas para que elas estejam prontas para essa hora de fazer a sucessão, dessa sucessão acontecer sem a grande mortalidade que acontece hoje em dia, né? Ednei, de tudo que a gente está falando, e já fica aqui um teaser, um spoiler de uma outra conversa que eu quero ter com você aqui, com essa mesma profundidade da de hoje, onde a gente vai falar de sucessão especificamente, porque é um tema importantíssimo. Mas eu queria trazer isso agora, caminhando para a conclusão desse nosso papo de hoje, falar com você sobre a sucessão correlacionada a legado e legado correlacionado a impacto. Porque assim, um legado sem impacto é um livro. E eu acho que um cara como você, que é um cara de ação, de ver movimento, de provocar mudança, não pretende ser lembrado por um livro que você escreveu, e sim pelo impacto que você gerou. E você ainda carrega a história do teu pai, do teu irmão, da tua família, né, dentro da tua empresa, mas tem dois impactos. Um impacto corporativo, né, que a tua empresa promove nas pessoas e no ambiente onde ela atua, e tem o aspecto da mentoria. Mentoria é uma forma prática, ativa, de você passar um pouco do conhecimento que você absorveu, não conhecimento acadêmico, mas prático. Como é que é isso para você quando você pensa em impacto? O impacto como empresário
em termos de legado de empresa e tudo mais, e o legado voltado para a mentoria. Quão importante é o teu papel de mentor e quão importantes são os mentores para você? O que é um bom mentor para você? Olha, fazendo a reflexão agora que eu estou conversando com você, a grande novidade que eu trouxe quando eu fui trabalhar na empresa, depois de 20 anos de mercado, foi justamente eu ser uma pessoa de fora que pôde enxergar tudo que estava acontecendo utilizando uma lente diferente, ou um conjunto de lentes diferentes. Isso significa que toda vez que a gente consegue trazer alguém de fora e olhar a empresa e dar uma visão diferente, por mais que a gente goste ou não, aquilo é super importante, né? Como é que você consegue oxigenar o teu dia a dia? Você consegue oxigenar teu dia a dia trazendo uma consultoria. Você consegue oxigenar teu dia a dia trazendo um conselho. E você consegue oxigenar teu dia a dia com uma forma muito mais simples, escolhendo um mentor para te acompanhar durante o processo. E ele vai, inclusive, durante essa mentoria, ele vai te ajudar a escolher qual processo você precisa escolher primeiro, né? Durante todo esse período, eu acabei não trazendo para mim nenhum mentor com nome e sobrenome. Talvez eu tenha trazido um conjunto de conversas e talvez eu não tenha atribuído a um deles ou a qualquer um deles um papel maior ou menor. Mas todos eles acabaram me ajudando em conversas iguais a que N conversas que nós tivemos, a pensar sobre alguns temas, né? E claro que o meu trabalho, eu estou há 5, 6 anos na empresa, e esse trabalho ainda tem muita coisa a ser feita, né? O mercado mudou, o mercado tem novos players, tem novos desafios, tem novas oportunidades. O que fazer primeiro? Ainda, às vezes, eu sou um bom mentor, mas às vezes eu sou um belo de um preguiçoso quando eu olho as minhas coisas e poder ter alguém me ajudando. Então, o bom mentor, Braia, é aquele que consegue te enxergar a coisa de um prisma totalmente diferente. Ele pode ser uma pessoa que vem com um processo novo e te mostra e te induz a um processo novo que você não conhecia, ou ele pode ser uma pessoa que faz uma pergunta simples, que você estava aqui respondendo, estava trabalhando para responder uma outra pergunta, mas essa pergunta simples, talvez muito mais importante com aquela que você está trabalhando, ela é que deveria ser respondida antes de tudo, né? E aí o que acontece? Você não vai conseguir isso com pessoa que seja exatamente igual a você. Você vai conseguir isso de uma pessoa que não tenha nada, às vezes, nada a ver com você. E essa pessoa vai falar assim, não, mas eu tenho uma visão, por que que você não faz isso? Ah, por que não? Pô, por que não? Peraí, elabora melhor. Pô, peraí, de repente é uma tremenda pergunta. Então, o papel do mentor nesse lado, nesse caso, é ele te dar um pouquinho de uma visão que você jamais teria essa visão trabalhando sozinho com os seus, né? E aí, isso tem um valor enorme. Puxa, super legal. E olha, hoje a gente teve a oportunidade de falar bastante dentro dessa série de expansão e valorização. A gente falou bastante de expansão e já fica o convite para a gente fazer mais uma aqui, para a gente falar de valorização, relacionando isso ao legado e relacionando isso à sucessão. Porque uma empresa que não tem sucessão, ela não tem valor. Porque o valor, ele está justamente na continuidade e aprimoramento constante e inovação, que só se consegue quando as experiências passadas são colocadas a serviço do que vai acontecer no futuro e a empresa se renovando, se recriando. Então eu quero muito ouvir o teu olhar sobre isso. Eu sei que você já preparou bastante tudo sobre sucessão. Quero muito ouvir isso. Como é que isso valoriza o negócio? Porque uma coisa é uma empresa geradora de caixa, outra coisa é uma empresa que tem um valor em si, por mostrar que ela é inovadora sempre, ela é contínua, ela tem uma visão de futuro de muito longo prazo, e eu quero muito te ouvir. Por hoje, queria muito agradecer você. Se você puder deixar uma mensagem aqui para os empreendedores, para os empresários, sempre voltado para esse lado da expansão e valorização, mas trazendo essa tua bagagem multidisciplinar. Quão importante é ser multidisciplinar? Isso tudo vale a pena? Conta aí, Ednei. Olha, a primeira parte do legado, eu tenho a dizer que assim, o contraste maior é que o empresário tem um estereótipo do capitalista, né? O empresário não é nada mais, nada menos do que qualquer outra pessoa que está tentando fazer uma história bonita de vida, né? E a história bonita de vida, você pode pegar o empresário e comparar com aquele filho que cuida bem dos pais,
ou aqueles pais que cuidam bem de filhos que têm enormes problemas. Então, colocar lado a lado, não tem quem seja melhor. É só construir uma história de vida diferente. É claro que tem gente que tá querendo maximizar o valor e ter um retorno enorme pessoal e ponto final. Claro que tem. Mas não é só isso que tem. Da mesma forma que tem isso em qualquer lugar. Né? Tem o artista, você tem o ator, você tem o músico, você tem todo mundo que tem diferentes... E tem aqueles que estão, de fato, querendo deixar um legado. Não, eu quero deixar uma coisa super bacana para os meus filhos. Eu quero deixar uma coisa muito bacana no meu bairro, na escola. E o empresário, no fundo, ele deveria pensar muito na hora que ele deixar a empresa, na hora que ele tiver que olhar para trás da vida dele e dizer assim, cara, eu deixei o quê? Né? E eu tenho preocupado muito com isso hoje. E hoje eu digo para você, eu falo assim, você não trabalhar hoje para deixar um legado que no fundo seja um legado que seja bonito de contar num livro, não seja só a ver com o retorno, o dinheiro, comprar, andar de carro e não sei o quê, é uma história que é bacana, é uma história que você precisa. Então, eu não sei se tudo vai dar certo dentro da empresa, mas tomara que dê tudo certo. Agora, se não der certo na empresa, eu vou ter que, como empresário, como pessoa, fazer o melhor que eu posso para o meu propósito de fazer bem para esse país. Então, pensando um pouco nisso como legado, tem inúmeras formas de ajudar, inúmeras formas de prestar auxílio. Existem muitas formas de você servir, né? De alguma forma, direto e indireta, o empresário também está servindo. Então, obrigado pela conversa, né? Obrigado pelo convite. Virei aqui tantas vezes quantas for convidado, né? E deixo aqui, acho que como mensagem final, o desafio de que a gente consiga fazer, que a gente atue, que a gente não fique olhando para a política com olhos negativos. Não deixe que o pessimismo que acontece aqui no ambiente nacional, ambiente fora daqui, que ele nos contamine e tire um pouco do nosso, ou qualquer parcela do nosso entusiasmo. A gente precisa trabalhar, por pior que esteja, por pior que seja o contexto, por pior que sejam nossos políticos, ainda assim é possível que a gente faça o bem, que a gente queira bem, e acaba que, no fundo, o destino sempre nos ajuda a achar um caminho. Então, basta que você convide que eu volto aqui. E, enfim, acho que essa é a mensagem. É uma mensagem positiva, num momento ruim, né? Um momento de juros altos, é um momento complicado, mas é um momento em que a gente deve olhar, assim, as nossas reais possibilidades, que não são pequenas. Bom, do meu lado, de novo, reforço os agradecimentos e tenho a dizer a você o seguinte: com essa sua mentalidade, que eu conheço bem, por ser teu amigo e por você ser meu mentor também, já deu certo, não tem como dar errado. O certo e errado é um ponto de vista, é uma polaridade que o cérebro humano precisa raciocinar sempre. Tá a favor ou contra, mas essa mentalidade de servir, de deixar alguma coisa, já deu certo. É isso que a gente precisa realmente acreditar e fazer sempre amanhã melhor do que a gente fez hoje melhor do que fizemos ontem. E assim, cercado de pessoas como você, com certeza a gente acaba criando um movimento com impacto maior, um legado. O nosso legado fica maior quando a gente se junta e troca, porque aqui não é soma, aqui é multiplicação, é potência. A gente acaba multiplicando o impacto do que a gente está querendo deixar aqui. Meu irmão, muito obrigado. Super alegria ter você aqui. Tá, joia. Obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado bastante aqui essa conversa de hoje. Isso aqui é vida prática, isso aqui não é o que tem nos livros, isso aqui é como funciona a cabeça de quem investe, de quem empreende, de quem empresaria no Brasil e continua acreditando, e cada vez mais o tempo passa, mais essa importância de ter essa fé, essa esperança de que tem algo a deixar, como é o caso do Edney aqui. Espero que a história dele tenha servido para inspirar todos vocês aí, e o nosso papo continua. Obrigado. Valeu. Valeu. Obrigado pela audiência e até a próxima.